Então, sim, a partir de 1º de maio de 2024, a gente vai ter todos os produtores rurais, até o presente momento, se não tiver prorrogação lá na frente, obrigados a emitir a nota fiscal eletrônica. Vai ter sim, né? Se Deus quiser, vai ter sim esses programas, esses mecanismos únicos estaduais para poder ajudar o produtor rural. Mas se não tiver, a gente tem a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica normal, assim como tem das demais empresas. Então, quando perguntarem para você quando é que o produtor rural ele consegue, né, ele pode e aí emitir a nota fiscal eletrônica, ele é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica, não é pode, é ser obrigado a emitir nota fiscal eletrônica a partir de 1º de maio de 2024. Esse é o posicionamento que a gente tem hoje, nível federal. Tá, mas o que eu preciso? O que eu preciso para eu conseguir emitir? Outro item que a gente precisa se atentar são as obrigatoriedades estaduais, tá? Por exemplo, o Mato Grosso é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica, produtor rural, pessoa física. Mas o estado de São Paulo não é obrigado, ainda não é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica, produtor rural, pessoa física. Então, vocês precisam analisar as obrigatoriedades estaduais. Qual é a fonte confiável que eu preciso? O regulamento do ICMS. Se você pesquisar dentro do regulamento do ICMS, geralmente ele fica na parte geral, em obrigações acessórias, ele vai aparecer lá quais são as obrigações acessórias do produtor rural. Ponto. Regulamento do ICMS é onde você vai encontrar essa informação, tá? Mas geralmente você encontra isso muito facilmente, até mesmo ligando na Secretaria da Fazenda do seu estado, se você ainda não atua com produtores rurais, tá? E como é que vocês devem se preparar? Vocês vão precisar ter um software para vocês conseguirem emitir nota fiscal eletrônica. Se o seu estado não se posicionar para os pequenos produtores rurais, ou então se você já atende pequenos produtores rurais e o seu estado já fornece algum mecanismo parecido com a nota fiscal fácil, se eu não me engano, o Rio Grande do Sul também tem a nota fiscal fácil já, Paraná e Santa Catarina também iriam iniciar, né? Iria começar, e se eu não me engano, já pode emitir nota fiscal fácil. Tá? Então, por mais que a gente tenha obrigatoriedade lá na frente, mas você já precisa ter ou software, a gente tem software gratuito ainda, se eu não me engano, tem alguns produtores que utilizam FreeNFE, o nome, para poder emitir a nota fiscal eletrônica. A única coisa é que, se você for desenvolver outros trabalhos para o produtor rural, eu sugiro que vocês tenham um software próprio, tá? Que vocês realmente tenham um software próprio para você ter mais controle das informações, mas a gente fala isso aqui mais adiante, tá? Para você ter e oferecer outros serviços também. Olha, não, o produtor rural não tem jeito, ele quer somente a nota fiscal eletrônica, tem sim software gratuito para vocês conseguirem emitir, tá? Vocês precisam ter um conhecimento mínimo sobre a nota fiscal eletrônica, até mesmo para vocês conseguirem discorrer sobre o assunto para o produtor rural. E o principal foco é vocês precisam ter um mapeamento tributário das operações do seu cliente. Já tenho cliente produtor rural, já executo outros trabalhos com o produtor rural, certo? E agora eu quero de fato trabalhar fortemente a consultoria tributária. Então, fazer o mapeamento tributário das operações é de suma importância para você se preparar. Já tem os clientes, você já tem quais foram as notas anteriores, seja ela eletrônica ou então no talão, no bloco. Você já tem essas informações, mapeia, faz mapeamento do ICMS de cada uma delas, vê como é que o fisco do seu estado identifica, né, em qual campo, em qual aspecto, qual tipo de benefício tributário a gente tem dentro do estado para as operações de armazenagem, operações de industrialização, operação de integração. Como é que o seu estado entenda isso, né? Entende essas micro-operações que acontecem dentro do agronegócio? Porque quando você for emitir a nota fiscal eletrônica, essas informações vai lá no rodapé, no campo de observações. Toda vez que você já entra aqui com vocês, mas toda vez que vocês utilizam um CST diferente, Fernanda, é de comer CST? Não, quem não conhece, e realmente eu preciso partir do pressuposto que tenha pessoas aqui que não conhecem os dados mínimos da nota fiscal eletrônica. Então, tem gente que não conhece, não sabe o que é um CST. Toda vez que você utiliza um CST diferente de 00 que é tributado,
você precisa se proteger falando lá nas informações complementares, em observações, por qual motivo você está utilizando esse CST. Se eu estou falando que é uma operação 040 isenta, por qual motivo? Né? De onde você tirou que essa operação é isenta? Bom, coloquei lá que essa venda aqui é isenta. Você deixou de recolher o tributo. Quando a gente coloca o 00 que é tributado, eu estou recolhendo o tributo em cima dessa operação. Se eu coloco um CST 040, eu estou falando que essa operação é isenta. Mas de onde você tirou que essa operação é isenta? É dentro do regulamento do ICMS. E é importante, para você não ter questionamento, colocar essa informação em informações complementares. ICMS isento. Depois vocês vão fazer esse teste, pega qualquer nota fiscal eletrônica que vocês tiverem, tomara que ela esteja sendo feita da maneira correta, e olhem que o campo de informações complementares, ele é preenchido, e geralmente ele vem assim, ICMS isento conforme artigo tal, nananã, do regulamento ICMS do Estado, ponto. Ou então, ICMS suspenso, ICMS diferido. Esse campo de informações complementares é importante para quê? Se eu estou colocando ali uma informação, né, estou tagueando aquela nota fiscal como uma nota fiscal, uma operação suspensa, uma operação diferida, uma operação isenta de recolhimento de ICMS, eu preciso falar por qual motivo, tá? Então, esse campo, ele vai ser possível a partir do momento que você faça esse mapeamento tributário das operações, e aqui o enfoque principal é o ICMS, tá? O enfoque principal aqui é o ICMS, obviamente, PIS e COFINS. Quando você partir para a pessoa jurídica, você vai ter que fazer um mapeamento também de PIS e COFINS. Lá na pessoa jurídica, na pessoa física, ele não é contribuinte do PIS e COFINS. Você vai precisar colocar um CST específico para poder rodar, né? Porque o layout tem CST de PIS e COFINS, mas não necessariamente é um campo que você precisaria se atentar com o mapeamento. Por quê? Porque o produtor rural, pessoa física, ele não é contribuinte de PIS e COFINS, somente a pessoa jurídica. Aí entra o novo mapeamento. Então, esse mapeamento é uma maneira de você se preparar. E muito possivelmente, se ele já é seu cliente, você já sabe quais são as operações que ele executa. Qual o conhecimento mínimo que você precisa entender e você precisa ter, não é nem entender, que você precisa ter para você poder trabalhar com nota fiscal eletrônica de produtor rural. Saber o que é uma nota fiscal eletrônica, basicamente isso, é saber quais são os tributos incidentes no produtor rural. Aqui a gente está falando especificamente do produtor rural pessoa física, que basicamente é o ICMS. Ele é um contribuinte do ICMS. Como contribuinte, PIS e COFINS é somente para layout. Ele não é contribuinte. Ele não é contribuinte do PIS e COFINS. Mas ele precisa colocar um CST lá, senão ele não passa no layout. Assim como o IPI, se ele não colocar um CST de IPI, ele não consegue passar no layout. A nota fiscal ela não é aprovada. Vocês precisam entender sobre o CST. Tá? Vocês precisam saber o que é um CST. E o CST de situação tributária. Vocês precisam saber o que é o Código de Situação Tributária. Basicamente, é você taguear essa nota fiscal. Como assim, Fernanda? Bom, você está tagueando que essa nota fiscal ela tem um benefício tributário ou então é uma nota fiscal tributada. A gente tem duas opções. Ou ela tem a tributação, ou ela tem a menção do ICMS, ou ela não tem. Certo? Então, quando a gente utiliza um CST de uma operação que ela não tem o destaque do ICMS, ele precisa ter um CST, um código específico que vai taguear como uma operação que não deveria ter a menção do ICMS realmente, o destaque do ICMS naquela nota fiscal. Tá? Então, o CST, basicamente, eu chamo carinhosamente aqui de taguear a nota fiscal. E eu tagueio conforme o benefício tributário específico. Eu não tagueio... Existe a palavra?
Não sei se existe essa palavra tagueio. Tá, taguear a nota fiscal, é colocar um tag lá na nota fiscal. Eu acabei de inventar uma palavra aqui, não sei se existe ou não existe, mas é você colocar um tag naquela nota fiscal, você separar aquela nota fiscal. E se eu coloco um CST de um benefício tributário específico, diferimento ou isenção, eu preciso ter um motivo para eu ter feito aquilo. Tá? Então, quem é da comunidade agrotributária sabe que eu sou cheia de inventar palavras. Né? Talvez quem não é ainda da comunidade agrotributária se espante, né? Ou é da comunidade agrotributária, mas não assista os plantões de dúvidas, se espante com o ao vivo eu criar palavras doidas. Tá? Então, não se preocupem porque eu sou assim mesmo. Ó, CFAP, Código Fiscal de Operações e Prestações. Código Fiscal de Operações e Prestações. Aqui eu tô dando um apelido, não é um apelido. O que acontece? Cada tipo de operação, ela tem um códigozinho, tem um CPF específico. Eu preciso colocar um número para dizer, é como se fosse uma tag também, para dizer que tipo de operação aquela nota fiscal é uma operação fiscal. E a gente teve um debate muito interessante sobre esse quesito no último plantão de dúvidas, onde a gente estava falando de uma operação de armazenagem. De fato, aquela operação que aconteceu, o caminhão, ele foi para a cerealista para armazenar. Eu não estou vendendo naquele momento para a cerealista. Então, para eu pegar o meu caminhão, encher com soja e mandar para a cerealista para armazenar, não é para vender, não vou ser remunerado, é uma operação de armazenagem. Depois, a cerealista, ela vai emitir para mim uma nota fiscal com as despesas, os custos daquela armazenagem. Eu estou armazenando, é uma operação de armazenagem. Para cada tipo de operação existe um código específico, que é o CFAP. É um código específico para aquela operação. Bom, eu estou mandando para industrialização ou beneficiamento. Comprei a semente de soja, mas antes de eu plantar, eu não comprei ela beneficiada, tratada. Antes de eu plantar, ou de feijão, ou qualquer outra semente, eu vou mandar beneficiar. Vou mandar colocar alguns produtos específicos para ela ter melhor fertilidade. Então, eu estou mandando uma remessa para beneficiamento ou uma remessa para industrialização. Essa operação, vocês percebem que ela não é igual à operação de armazenagem? Na operação de armazenagem, eu estou levando lá para armazenar até o momento que eu for vender o meu produto. Na operação de tratamento de semente, eu comprei a semente, estou enviando para esse tratamento e depois eu recebo de volta e eu vou plantar. Então, para cada operação específica, eu tenho um código específico. Eu preciso taguear essa nota fiscal. Eu preciso mostrar para o fisco o que é que eu estou fazendo. Por que eu estou transportando aquela mercadoria? O que é que eu estou fazendo e por qual motivo ele não tem uma tributação do ICMS? Porque, se a gente fosse analisar, e quando a gente fala de ICMS, é importante a gente pensar que toda vez que a gente fizer mapeamento de ICMS, a gente precisa levar em consideração o que é que a gente está vendendo, por que a gente está vendendo e para quem a gente está vendendo. A gente precisa fazer esses micromapeamentos, sabe? Então, quando a gente fala do CFAP, é um respaldo que a gente está dando daquilo que a gente está fazendo. A gente está falando para a Receita Federal, está explicando para a Receita Federal o que a gente está fazendo e por que a gente não está recolhendo ICMS. Por que o caminhão passou a fronteira ali, ele pegou a mercadoria, passou a fronteira com uma nota fiscal diferente daquilo que de fato aconteceu. Então, para não gerar questionamento, a gente precisa taguear também com o CFAP. NCM, basicamente o NCM é nomenclatura comum do Mercosul. Podia muito bem ter colocado, ter pego no Google esses nomes e colocado aqui já, né? Mas não, a pessoa coloca aqui na hora. Nomenclatura comum no Mercosul. É mais ou menos um CPF do tipo do produto em todo o Mercosul, tá? Então, o Brasil, ele tem ali a mesma, se eu for em outro país,
ele tem a mesma que está dentro do Mercosul, eu tenho o mesmo código, é um CPF daquele tipo de produto. Outro conhecimento que vocês precisam ter é as operações específicas do agronegócio do seu cliente. Comecem sempre com o seu cliente. Não tem o cliente, mas você conhece alguém? Conhece com o mapeamento das operações dele. Isso é importante. É importante você começar com aquilo que você tem, com aquilo que é a sua dor. A primeira dor do contador é o seu cliente, é poder ajudar o cliente deles.